Dia, boa tarde, boa noite. A apresentação de trabalho que faremos a seguir tem como título Uma breve análise de manuais brasileiros de fala pública do século XX, e é um recorte da nossa pesquisa de iniciação científica, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e orientada pelo professor doutor Carlos Piovesani. Mas para a gente começar, o que é fala pública, né? Fala pública é o ato, é a prática de falar em público. Produções sobre esse campo do conhecimento, sobre esse assunto, datam desde a antiguidade, como, por exemplo, a retórica de Aristóteles e instituições oratórias de Quintiliano. Na contemporaneidade, a gente também tem produções sobre o ato de falar em público. São os conhecidos como manuais de fala pública, né? São esses livros ah, que dizem que vão ensinar o leitor a como falar bem, a como aprender o necessário para que se fale bem em público, para que se tenha sucesso no ato de falar em público. Nossa pesquisa de iniciação científica possui como corpus 5 obras de Reinaldo Polito, que é um representante desse campo no Brasil, o maior representante desse campo no Brasil, uma vez que suas obras são amplamente divulgadas e vendidas. Como apresentaremos aqui um recorte, nossos resultados enfocarão nas 2 primeiras obras analisadas: Como Falar Corretamente Sem Inibições, de 1986, e Assim é que se fala: Como Organizar e Transmitir Ideias, de 1999. Assim como a obra, o corpus, também é mais amplo na nossa pesquisa de iniciação científica, assim são com os questionamentos que nos propusemos a responder. Aqui, então, por conseguinte, também faremos um recorte. Então, esses resultados que apresentaremos a seguir serão a partir da análise dessas 2 obras, pertinentes às respostas às seguintes questões: quem é o público leitor projetado e quais as imagens de si que o enunciador desses manuais constrói a seu respeito. Nosso trabalho se insere no campo da análise do discurso, que, com Michel Pechet e Michel Foucault, cada um à sua maneira, aprendemos que quando se diz algo sobre outrem ou alguma coisa, isso diz mais sobre aquilo que enuncia, sobre aquela, do que sobre aquela outra pessoa ou aquele algo do que se refere. Além disso, a leitura de obras pertencentes ao campo da história das ideias linguísticas e história do Brasil também foram fundamentais para o desenvolvimento e consolidação da pesquisa. Em seguida, depois dessa etapa, prosseguimos com a leitura e citação do enunciado, de enunciados desses manuais, que seriam pertencentes aos questionamentos que nos propusemos responder. Finalmente, realizamos a releitura desses enunciados extraídos e fizemos a análise desses enunciados a fim de compreender a sua materialização. Quanto aos resultados parciais encontrados, alguns deles já eram esperados, ao passo que outros não. Quanto aos resultados parciais esperados, podemos destacar 2. Um primeiro, que seria o direcionamento do enunciador a membros da classe média alta e classe alta, mesmo quando defende que a fala em público é para todos aqueles que desejarem ser oradores. E um segundo, que seria a materialização da posição do enunciador como uma espécie de detentor do conhecimento necessário para um bom discurso, uma boa apresentação em público. Quanto a esse direcionamento do enunciador a membros da classe média alta e classe alta, isso já era esperado, porque em outras instâncias o enunciador, né, o autor Polito, ele demonstra certo posicionamento conservador. Polito é colunista na UOL, e em uma de suas colunas mais recentes, ele, em sua visão,
fez um debate sobre como cotas são uma forma de racismo, né? Nas duas obras, logo no início, especialmente da primeira, Polito já é definido como alguém especializado no treinamento comunicacional de empresários, executivos, políticos e profissionais liberais, e tem sempre esse léxico de empresários, executivos, políticos, liberais, sempre retomado quando se trata de alunos, ex-alunos, de seus cursos, de seus livros, de seu trabalho. Quanto ao segundo dos resultados parciais esperados, temos essa materialização do enunciador como alguém que detém esse conhecimento necessário para um bom discurso, uma boa apresentação em público. Isso se dá por meio de depoimentos indiretos, logo também no início das obras, quando diz, né, que os alunos todos, os alunos, ex-alunos, leitores e ex-leitores, foram bem-sucedidos na prática de falar em público, né? O que não teria sido possível sem o conhecimento presente nessas obras. E ainda acrescenta que esse conhecimento ali presente, ele pode ser proveitoso tanto na vida pessoal quanto na profissional. Em relação aos resultados parciais não esperados, podemos destacar 4. Um primeiro seria o emprego das grandes personalidades numa espécie de argumento de autoridade, de credibilidade. Um segundo seria uma aparente mudança na obra de 1980, da década de 80, para a obra da década de 90, quanto ao público leitor projetado. Parece que tem uma posição mais inclusiva ali. Um terceiro seria uma imagem de benevolente do enunciador em relação ao público leitor projetado. E, por último, o que chamamos de concepção bélica de fala pública e posicionamento utilitarista. No que diz respeito ao primeiro, esse emprego de grandes personalidades, né, como argumento de autoridade e credibilidade, ela se dá no emprego dessas personalidades por meio de anedotas e exemplos, sempre depois de uma recomendação, como o próprio enunciador chama, numa própria recomendação que o enunciador acabara de dar. Então, é sempre um exemplo, uma anedota que reforça, que valida aquela recomendação, aquele conhecimento ali exposto. É curioso notar também que ao final de cada uma das obras existe um índice onomástico listando todas as personalidades empregadas ali como uma espécie de reforço para que o leitor se lembre de quem foram as personalidades ali utilizadas, né? Na intenção, mais uma vez, de uma espécie de validação e de credibilidade do enunciador. Em relação ao segundo, esses resultados parciais não esperados, essa mudança, essa aparente mudança de público leitor projetado, como tratado brevemente no momento anterior, os alunos de Polito não são mais retratados tão recorrentemente como advogados, quanto profissionais liberais, quanto políticos. Logo no início, os alunos e ex-alunos de Polito são definidos como alunos das mais diversas formações e origens, o que aparenta ser mais inclusivo do que o que dizia no livro de 1986. Sobre o terceiro resultado parcial não esperado, uma fala, um enunciado que exemplifica bem o que tentamos dizer aqui sobre essa imagem de benevolência para com o público leitor projetado, dá nesse enunciado em que ele diz que espera que sua obra continue cada vez mais a ajudar as pessoas a falar melhor. Ou seja, através dessa escolha de palavras,
continue cada vez mais a ajudar as pessoas a falar melhor, o enunciador, o autor, já acredita que ajuda as pessoas e espera que continue as ajudando ainda mais por meio de sua obra. Sobre esses resultados parciais não esperados, temos o que chamamos de concepção bélica de fala pública, que nada mais é que um léxico belicoso, né? Quando se refere ao ato de falar em público. Então, sempre quando se fala, se refere à prática de falar em público, é sempre acompanhado de um léxico com palavras como inimigo, vencer, derrotar, resistências, artilharia, que fica bem evidente no seguinte enunciado: o orador deverá cerrar então sua artilharia verbal, atacando definitivamente o auditório para vencer suas resistências, já minadas pela preparação de discurso. Lembrando que os grifos aqui são nossos. Um outro resultado parcial não esperado era o que chamamos de posicionamento utilitarista, que nada mais é do que a defesa de que o orador faça o que seja melhor para o seu ethos positivamente. Ou seja, o aspirante a orador deve adotar uma posição que seja positiva ao seu ethos, não precisando necessariamente que ele concorde com tal posição. Como exemplo, temos a passagem em que é tratado o preconceito racial, em que o enunciador defende que o orador não deva fazer nenhum comentário sobre raça, sobre preconceito racial, não porque seria uma injustiça social, mas sim poderia ser negativo para a sua imagem, uma vez que essa posição antipreconceituosa está crescendo entre as pessoas, como é dito. Até o momento, o trabalho de pesquisa permitiu que a gente encontrasse resultados concretos e interessantes, mesmo que alguns já esperados, outros nem tanto, de modo que o nosso objetivo é continuar com o desenvolvimento do projeto, investigando se essas respostas se mantêm ou se vão haver outras novas, né? No decorrer da leitura e análise das outras 3 obras, dos outros 3 manuais de fala pública brasileiros, cuja autoria é de Reinaldo Polito também. Reiteramos aqui o nosso agradecimento à FAPESP e também aos grupos de pesquisa Labor e Vox da UFSCar, que nos permitiram conhecer e adentrar o campo de pesquisa em ciências humanas e poder colaborar com os estudos da área. Muito obrigado para você que acompanhou a apresentação até agora.